Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Fala Auditor. A cada 15 dias, procuramos trazer informações relevantes sobre questões tributárias, economia, cidadania fiscal e ações com potencial para melhorar a sociedade em que vivemos. Eu sou o Tiago Venâncio, auditor fiscal da Receita Estadual, e hoje eu tenho a satisfação de receber um colega de profissão, que também é auditor fiscal, mas da Receita Federal, o delegado da Alfândega do Porto de Vitória, Douglas Kohler. Ele atua na linha de frente da fiscalização aduaneira, que tem um papel fundamental para o bom desempenho do comércio exterior, um dos pilares da economia capixaba. Douglas, seja muito bem-vindo e obrigado por conversar conosco. Eu que agradeço, Tiago, agradeço pela oportunidade, pela possibilidade de falar aqui. Tenho certeza que esse encontro vai ser frutífero para a nossa profissão de auditores. Excelente, Douglas. É um prazer tê-lo aqui no Fala Auditor, principalmente pelo fato de trabalharmos pelo mesmo objetivo, que é resguardar a arrecadação tributária tão necessária para o sucesso das políticas públicas e o desenvolvimento do nosso país, é claro. Bom, Douglas, eu gostaria de começar esse nosso bate-papo entendendo um pouco, falando para o nosso telespectador, qual é o impacto do trabalho, da atuação da Alfândega aqui de Vitória no nosso estado, no comércio exterior de um modo geral, e a importância do trabalho do auditor fiscal para essa pujança que é na nossa economia, que é a importação e a exportação. Muito bem, a Alfândega de Vitória, Tiago, é uma das instituições mais antigas aqui no solo do Espírito Santo. Agora, em fevereiro, a gente está completando 474 anos de existência. A gente é mais antigo até que o Convento da Penha. Mas a Alfândega foi suprimida durante algum tempo e retornou às atividades em 1993. Em relação a isso, nós comemoramos 30 anos de recriação no ano passado. O que a Alfândega faz é controlar toda a entrada e saída de mercadorias, na importação e na exportação, que ocorra no Brasil através do Estado do Espírito Santo. Nós temos dois modais de transportes aqui, o modal marítimo e o modal aéreo. E a alfândega é quem libera a mercadoria, tanto para importação como para exportação. Além do trabalho de controle de entrada e saída, nós também temos uma ação de repressão contra contrabando e descaminho, que são ilícitos que têm crescido bastante no Brasil atualmente. O trabalho do auditor é fundamental, porque o auditor é a pessoa que tem a habilitação legal para dar o que nós chamamos de desembaraço aduaneiro. É o auditor que entra no sistema e valida a entrada ou a saída da mercadoria, que faz o desembaraço das cargas de importação e exportação. Eu devo dizer isso, porém, sem esquecer o papel importantíssimo que tem o analista tributário. O analista também é funcionário da Receita Federal e a ele também incumbem tarefas muito importantes, como vistoriar a carga, ele faz muita coisa. Mas o auditor é quem realiza o desembaraço aduaneiro e faz todas as autuações, assina todos os autos de infração que a alfândega lavra. Então lá vocês têm essas duas carreiras, do auditor e do analista. Exato. Ambas tão importantes aí para esse trabalho que é feito na Alfândega de Vitória, especialmente. Vou puxar a sardinha para o nosso lado, claro. E é um trabalho, claro, muito importante para todo o Brasil, mas especialmente para o Espírito Santo, Douglas? Sim. Temos essa vocação de ser a porta de entrada e saída do comércio exterior, de um modo geral, e entram aqui e saem produtos muito importantes para a economia, não só do Brasil, mas também do mundo. Posso citar aí três, por exemplo, exportação de rochas, café, minério. Sim. Mas em relação à importação, Douglas, eu tenho visto que, de vez em quando, vocês lá da fiscalização encontram alguns produtos irregulares. Quais são os procedimentos adotados nesses casos? E também acompanham um trabalho importante que vocês têm feito, que é a doação de eventuais produtos irregulares. Se pudesse falar um pouquinho sobre isso. Sim, claro. Quando a alfândega se depara com um produto em situação irregular, esse produto pode ser classificado de duas maneiras. Pode ser contrabando ou pode ser descaminho. Contrabando é uma mercadoria proibida, ela não pode entrar no país, não pode circular. O exemplo mais típico são bolsas e camisas de marcas falsificadas. Quando a gente apreende uma mercadoria dessas, por determinação legal, nós devemos destruí-la. Tá? E são apreendidas nos portos, no aeroporto, muitas vezes em transportadoras. Mas a maioria das vezes não se trata de contrabando, é descaminho. É uma mercadoria legal, que pode ser vendida, pode ser comprada, mas que entra de forma ilegal no país.
Um caso, por exemplo, que nós temos é a falsa declaração de conteúdo. Uma determinada empresa traz um produto, mas declara que é outro, para pagar uma tarifa menor, para ter uma base de cálculo mais reduzida. Mas a alfândega, quando descobre, apreende tudo. É claro que quem faz isso vai responder uma representação criminal. E essa mercadoria que não é contrabando, ela pode ser levada a leilão, mas também pode ser destinada através de doação, tanto para órgãos públicos como para a sociedade, para entidades sem fins lucrativos, entidades filantrópicas. E isso a alfândega tem feito e feito muito. Só para ter uma ideia, no ano passado foram mais de 4 milhões de reais apenas de doação para entidades aqui no Espírito Santo e órgãos públicos. Pegando um pouquinho mais sobre esse assunto, Douglas, quando é doado para alguma entidade, por exemplo, é a alfândega que escolhe, a Receita Federal, ou tem algum cadastro que essas entidades podem fazer? As entidades que pleiteiam uma doação da Receita Federal devem se submeter a algumas regras, né? Não é só fazer o pedido, tem que ser feito um processo, aquele processo tem que ser instruído com uma série de documentos, a entidade tem que obedecer a algumas condições, ela não pode ter sido recém-fundada, ela tem que atuar numa área que seja reconhecidamente de interesse social. Muitas vezes a gente até gostaria de doar, mas não pode, porque não temos mercadorias que atendam aquela finalidade que a entidade está solicitando. Uma vez feito o pedido, entra numa fila e aí a Receita, de acordo com seus critérios, vai selecionar aquela entidade para receber uma doação, que muitas vezes não é tudo que ela está pedindo, mas é o que nós temos condições de doar para ela. Ótimo, né? Fazendo bom uso aí de produtos que normalmente, na verdade, não entrariam aqui no nosso país, né, que estão irregulares, e auxiliando aí o importante trabalho das entidades sociais, que também são auxiliadas pelo programa Nota Premiada Capixaba. Espero que você conheça e se cadastre lá. Tá bom. Douglas, bom, o Espírito Santo, eu entendo, tenho acompanhado, trabalho na Receita Estadual, voltou a ser protagonista em relação à entrada, principalmente de veículos, aqui no país. Estamos numa tendência mundial aí, que são produtos elétricos, né, veículos elétricos ou híbridos. Estamos preparados para esse aumento desse volume substancial que tem ocorrido? O que tem surpreendido muitos atores econômicos é justamente o grande crescimento da entrada de veículos no Espírito Santo. Não só elétricos, né, mas veículos de modo geral. O Espírito Santo hoje é líder na importação de automóveis. Está quase todo mês na liderança também na importação de aeronaves. Isso, é claro, muito se deve à nossa excelente localização geográfica, mas também aos incentivos tributários aqui do Estado. Eu gostaria de pensar que a agilidade da Alfândega de Vitória, que é uma das mais, das que trabalham gastando menos tempo no país, também contribui para tornar o Espírito Santo uma porta de entrada tão favorável. Sim, nós temos condições, no meu entendimento, tanto do ponto de vista logístico, quanto do pessoal que trabalha com importação, de dar conta desse aumento expressivo da demanda pelos portos do Espírito Santo para importação, de veículos, sobretudo. Excelente. Outro assunto que tem sido muito falado é em relação à isenção, né, para produtos de até $50. Né, as pessoas compram daqueles marketplaces, que são aqueles grandes sites, né, de vendas online. E a Receita Federal com o Remessa Conforme, é esse o nome, não é? Isso aí. Aumentou a fiscalização e a gente já tem acompanhado aí um aumento na arrecadação também. Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso e o que seria o tal Canal Verde. Tá bom. Remessa Conforme é um programa do governo federal implantado na segunda metade do ano passado e significa assim, o consumidor que queira um produto comprado através de um desses sites ou aplicativos de venda pela internet, tem isenção até $50 se a empresa que está vendendo estiver cadastrada no programa. Então não é uma coisa automática, minha mercadoria custa $45, então vai ter isenção. Não, apenas se a empresa que estiver vendendo estiver cadastrada. Esse valor de $50 não é o valor da mercadoria puro, é o valor da mercadoria mais o frete também, tá? O valor de frete é agregado para chegar nesses $50. Uma vez que a empresa esteja cadastrada, a pessoa faça a compra, tem isenção, mas a isenção é até 50. E uma coisa que sempre me perguntam também, essa isenção é para tributos federais, tá? Isso aí, eu não estou entrando na seara do CMS.
É só para o imposto federal, que é o imposto de importação incidente. Bom, o canal verde é o seguinte, como isso é adotado no mundo inteiro, não é só no Brasil. Como a quantidade de mercadorias que chega a cada momento num país é muito elevada e muito acima da capacidade de fiscalização de qualquer órgão aduaneiro do mundo, já é adotado há alguns anos um sistema de parametrização por canais. Funciona da seguinte maneira: se você importa uma mercadoria para o Brasil, seja lá qual for, entra num sistema chamado Siscomex e o sistema parametriza para o chamado canal vermelho. Tem que ir um funcionário da Receita Federal até o porto ou até o aeroporto, abrir a caixa, abrir o container e examinar fisicamente a mercadoria. Esse é o canal vermelho. Se for parametrizado para o chamado canal amarelo, não é necessário fazer inspeção física, mas vai ser feita uma inspeção documental, dos documentos que estão instruindo aquela importação. Se, porém, for para o canal verde, que é o que você me perguntou, a liberação é automática dentro de um prazo de algumas horas, tá? 24, 48 horas, muitas vezes, tá? Embora a Receita se resguarde o poder de pegar uma mercadoria qualquer que seja no canal verde e colocar para uma inspeção física ou uma inspeção documental. A grande maioria das cargas hoje são importadas no Brasil e vão para o canal verde. Ótimos esclarecimentos, Douglas. Obrigado, parabéns pelo excelente trabalho que vem desempenhando à frente da Alfândega de Vitória. Temos apenas 30 segundos para falar rapidamente sobre uma última pergunta. A importância, na sua opinião, do servidor de Estado, aquele que defende os interesses das administrações públicas, do governo de um modo geral, que para nós, auditores fiscais, é um motivo de muito orgulho. O servidor de Estado é um elemento fundamental para a prosperidade do país, para a prosperidade econômica, para a segurança das pessoas, para o bom desempenho das leis do país. Sem o servidor de Estado, nós viveríamos numa espécie de caos institucional. Então, esse servidor deve ter um papel a ser reconhecido e valorizado cada vez mais. Eu estou falando porque tive 30 segundos, tá? Se me der meia hora, eu ficaria falando bem mais, porque o servidor de Estado é essencial. Vamos agendar uma nova entrevista, então. Não poderia concordar mais com você. Bom, Douglas, excelente. Agradeço novamente pela entrevista, que possibilitou a quem nos assiste entender um pouco melhor sobre a importância do trabalho realizado pelos auditores fiscais da Alfândega de Vitória. A caneca do Fala Auditor é uma lembrança para você do programa. As portas estão sempre abertas para a Receita Federal e vamos gravar porque realmente ficou assunto pendente. Perfeito, eu agradeço muito por essa oportunidade. Obrigado. Bom, de nada. Bom, este foi mais um Fala Auditor, mas continue ligado, pois na sequência teremos o quadro Receita Informa, que vai falar sobre as datas e regras para o pagamento do IPVA 2024. Um abraço. É isso aí, Tiago. Se liga nessa dica para não perder o prazo. O pagamento da primeira cota do IPVA ou a quitação, para quem quiser aproveitar o desconto para pagamento à vista, acontece entre os dias 9 e 15 de abril, dependendo do número final da placa do veículo. Quem pagar à vista vai garantir desconto de 15% sobre o valor total. Já o pagamento a prazo pode ser feito em 6 vezes, com parcelas mensais de abril a setembro. É importante lembrar que o governo do estado não envia boletos. O cidadão deve entrar no site do Detran, em detran.es.gov.br ou no site da Cefaz, em cefaz.es.gov.br, para ter acesso ao documento e fazer o pagamento. Por isso, não clique em links enviados por WhatsApp, e-mail ou mensagens para não ser vítima de golpistas. Acesse os canais oficiais e faça o pagamento com segurança. No site da Cefaz, você encontra todas as informações sobre as datas e regras para pagamento do imposto. Uma ótima semana a todos e até o próximo Fala Auditor.